começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E hoje estamos recebendo aqui a doutora Glauci Casais, obstetra, ginecologista. Vamos falar sobre menopausa. Olá, doutora, muito bom ter a senhora aqui. Olá, Deise. Prazer é todo meu de estar aqui contribuindo um pouquinho com um assunto tão importante como menopausa. Agora eu começo perguntando, né? O que é a menopausa? Vamos lá. Primeiro, para eu falar do que é a menopausa, ela é uma data. Ao contrário do que muitos pensam que menopausa é um período extenso que a mulher está sem menstruar, não é. Menopausa é uma data, é um diagnóstico retrospectivo, que é quando a mulher fica um ano sem menstruar. Por exemplo, você, Deise, imagine que você esteja já na menopausa. Onde é que isso vai ser caracterizado? Dia 3 de março foi sua última menstruação. Quando você tiver um ano, 3 de março do ano que vem. Então, isso lhe caracteriza a menopausa, é um período de um ano. Então, esse é um diagnóstico retrospectivo. Existe um período que é chamado climatério, Sim. que muitas mulheres pensam que é o período que antecede a menopausa. Não é. Climatério, gente, é dos 40 aos 65 anos. Nesse período é chamado climatério. No meio dele vem esse período que é a menopausa, que a gente já viu que é um diagnóstico retrospectivo de um ano, que a mulher fica sem menstruar. No Brasil, essa média é de 48 a 51 anos. O que é que acontece nessa transição menopausal? Quando é que ela começa? A transição menopausal começa, em média, 10 anos antes da menopausa. Então, para você ver a importância, as mulheres começam a perder hormônios, ou seja, a insuficiência ovariana, ela começa 10 anos antes da menopausa. Então, as mulheres elas têm que ficar atentas a este período. Por isso que nossos chamados sempre hoje são para as 40 mais, para que as mulheres comecem a observar este período e não deixem a tão menopausa chegar a ficar um ano sem menstruar para buscar ajuda, porque quando isso acontece, já existe um delay de tratamento. Começa a ter uma queda da progesterona, depois do estradiol, depois da testosterona, então isso vai conferindo uma série de sintomas. Fogachos, ressecamento vaginal, artralgia, o brain fog, que é o esquecimento. Sim. Então, isso muda de mulher para mulher, mas aqui fica um chamado especial para as 40 mais, que a transição menopausal começa em média 10 anos antes da menopausa. Quais os sintomas aí da menopausa já nessa parte da transição menopausal? Ligado à sexualidade, né? Ressecamento vaginal, diminuição da libido, artralgia é uma queixa muito frequente. Alterações, essa mulher ela começa a ter, como eu disse, o brain fog. O que significa o brain fog? É uma névoa cerebral. A mulher pode dizer assim, onde é que eu botei a chave do carro? Onde é que botei minha bolsa? Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Esse esquecimento é do hipoestrogenismo também. Existem sintomas também, se não for tratado, da sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Secura nos olhos, também o sintoma. Insônia, fadiga, instabilidade emocional. Esses são os sintomas muito frequentes que a gente observa na paciente da menopausa. Principalmente o que elas nos procuram muito é o famoso fogacho. Sim, os calores. É um calor que vem das mamas para cima e depois um suor frio. Não esperem apresentar esse sintoma para buscar ajuda, porque nem todas as mulheres têm o famoso fogacho. E hoje os estudos mais novos têm mostrado que esses fogachos eles têm a ver com maior tendência à doença cardiovascular. Então não são todas as mulheres que apresentam fogacho, mas eles sim é que todo mundo comenta que a mulher na menopausa sente. Mas você já viu que existe uma série de outros sinais e sintomas. E tem um problema que foi normalizado isso. Você ouve muitas pessoas na menopausa, não, deixa ela quieta que ela está na menopausa. Não, isso é um absurdo. Pega essa mulher, tem empatia, dor dela, trata, tá? Tem que perder o medo da terapia de reposição hormonal, buscar um ginecologista para ver se isso é possível. E além de se pensar em terapia de reposição hormonal, existem coisas básicas que a gente sempre está chamando as 40 mais. Atividade física, né? Eu sempre recomendo fazer banco de músculo, por isso que a atividade física recomendada é a musculação para diminuir a resistência à insulina. Precisa cuidar da alimentação, ter uma alimentação própria, com muita proteína, com elementos de baixo teor glicêmico, que o nutricionista vai conduzir essa mulher na menopausa para poder estar vendo em relação a isso. O sono, respeitar o ciclo circadiano. Você sabia, Deise, que a gente, por exemplo, a gente está aqui conversando, nós estamos produzindo hormônios, mas à noite a gente só produz a melatonina e a testosterona se a gente estiver dormindo.
Então, aí vai uma dica para a higiene do sono, 10h30 da noite, desliga todas as luzes, nada de som, nada de barulho e realmente faz a indução do sono. Porque à meia-noite, no sono REM, a glândula pineal ela começa a produzir a melatonina, que é um excelente hormônio, excelente antioxidante, e depois a testosterona, que ao contrário do que se pensa, que a testosterona só serve para desejo sexual hipoativo, não é, nós precisamos de testosterona para tudo, para o nosso músculo, para o nosso cérebro, para o nosso coração e sim também para a nossa sexualidade. A senhora falou de 3 hormônios importantes aí ao longo do nosso bate-papo. De que forma a queda desses hormônios prejudica aí as mulheres? Eu digo sempre que é uma grande sinfonia. Sim. Os hormônios, o estradiol, a testosterona e a progesterona, elas trabalham em uma sinfonia para dar esse equilíbrio à mulher. O que acontece na menopausa? A mulher aumenta a resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, produz a insulina. Quando chega na transição menopausal, na menopausa, existe uma resistência a essa insulina. Qual é a função da insulina? Pegar a nossa glicose, que é o que dá energia às nossas células, e colocar essa glicose dentro da célula. Quando a gente entra na transição menopausal, isso fica resistente. Então, a glicose não entra nas células para desempenhar os diversos papéis no nosso corpo, inclusive no cérebro. Sim. Então, com esse aumento da insulina, a nossa energética cerebral cai. A gente raciocinar como uma falência. Sim. Eu brinco com as minhas pacientes, é como se os nossos ovários fossem uma indústria. Ela entra em falência, a gente não vai fazer nada para isso? Vamos procurar nessa indústria o funcionário, arrecadar dinheiro, matéria-prima. Assim a gente pensa na transição menopausal para não deixar essa fábrica ir à falência total. E a gente conseguir manter essa fábrica funcionando, não como era aos 30, Sim. porque nunca será. Mas como é que cada mulher vai ficando? Eu tenho 53 anos, o que eu faço, o que eu tento estimular as pessoas para que a gente possa ter saúde física, saúde muscular, saúde mental, para passar por esta fase e conseguir chegar a mais tempo, a maioridade, a senectude, com mais disposição. A gente vê muitas mulheres hoje com problema de pressão alta, com a glicemia alta, diabetes. Consegue evitar esses problemas tratando já? Perfeita a sua colocação. Diabetes, você já fez o link com a resistência à insulina. Sim. Se essas mulheres conseguem tratar essa resistência à insulina cedo, a chance de um diabetes tipo 2 é mínima, porque a gente trabalhando, eu sempre digo também aos personagens em academia, trabalhar a gente bastante esse músculo, o quadríceps. Sim. É por isso que Ivete brinca do agachar. Do agachamento. Exatamente, isso é saudável, ela fala isso assim, até porque ela fala de uma forma brincalhona e as pessoas entendem mais rápido, porque esse músculo é o que age melhor, tem mais receptor para a insulina e, consequentemente, ajuda nessa resistência à insulina. Em relação às doenças cardiovasculares, principalmente porque o nosso coração, ele precisa da testosterona e do estradiol. As mulheres, elas começam a infartar a partir dos 60 anos, quando elas não fazem terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque o coração precisa desses hormônios e quando não os tem, ele começa realmente a ter uma chance maior de falência. Músculo. Sarcopenia, como eu expliquei, é quando o músculo ele vai ficando enfraquecido. Então, os idosos, às vezes, que não têm força para levantar, eles não têm força para pegar um objeto. Sim. Então, isso é uma sarcopenia. Quem nos ajuda, junto com a atividade física, são os hormônios. E a sarcopenia também está ligada muito à demência. Então, por isso que é importante trabalhar a questão do músculo, é importante trabalhar a questão dos ossos, prevenção de osteoporose. O osso precisa de hormônio. A testosterona, o estradiol precisa ser dado para esse osso, ele evitar a osteoporose. Então, uma série de ganhos. A sexualidade, as mulheres quando não repõem, elas não conseguem ter, porque a vagina, com a deficiência do hormônio, ela vai ficando seca e mais dura, retificada. Então, com isso, ela começa a sentir dor, ardência e começa a fugir um pouco do parceiro. Já combina com a baixa da testosterona, que ela já não vai ter libido. Então, os casais, eles começam a se afastar em relação a esse convívio sexual. Então, para você ter ideia de que quantas coisas, se a gente começar a prestar atenção antes, a gente consegue mudar a vida da mulher. A gente tem falado muito nesse tema e eu quero deixar aqui, saúde mental. Verdade. Saúde mental. Nós precisamos buscar, olha quantos casos de demência, alguns desses casos hoje, estudantes eles são preveníveis. Então, vamos ficar atentos e fazer o que pode ser feito e o que vocês não souberem, buscar ajuda médica.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada, lembrando que os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E voltando, perguntando aqui a doutora Glaucia, às vezes as mulheres também, doutora, apresentam uma certa ansiedade, um certo descontrole emocional, como a senhora falou, e às vezes é tratado de outra forma, é tratado com medicamentos de outra forma e precisaria apenas de um olhar diferenciado. Muitas das pacientes chegam no consultório ginecológico usando um antidepressivo. Essas medicações, elas têm uma ação muito boa em relação à mulher do bem-estar, só que ela não trata a menopausa. Por quê? Porque ela não trata a resistência à insulina e ela não trata a insuficiência dos hormônios. Então ela mascara um bem-estar que não existe, na verdade, do ponto de vista hormonal. Ela não traz o equilíbrio hormonal. Agora, quando entrar aí com a reposição hormonal, com a suplementação, por exemplo? A reposição hormonal, ela deve ser, eu sou a favor de que todas as mulheres, quando existe o declínio hormonal e elas existam queixa, se não tiver nenhuma contraindicação, que seja feita a reposição hormonal, né, para todos esses ganhos que a gente falou. Então, paciente sintomática, exames laboratoriais comprovando, realmente deve-se fazer, sim, a terapia de reposição hormonal. Eu queria ter um espaço aqui que você gosta muito de entender de tudo, e eu queria deixar isso claro para você e para o seu programa, o porquê que hoje existe esse medo em relação à famosa cancerofobia. É o medo de o hormônio causar câncer, veio de um trabalho robusto chamado WHI. Esse trabalho, ele foi de 1998. Um grupo recebeu placebo, ou seja, nada. E o outro grupo recebeu o Premarin e o Provera. Esses dois hormônios, eles não são os hormônios que nós utilizamos hoje. O Premarin, você vai ficar pasma, o Premarin, ele é urina de égua prenha, ou seja, eles são hormônios equinos conjugados. E foram feitos estudos em humanos, junto com a Depo-Provera, que é a medroxiprogesterona, que não é uma progesterona igual a que a gente produz, é um hormônio sintético. Então, a junção desses dois hormônios, claro, que provocou uma série de alterações, inclusive, que esse era um trabalho para ser feito em 8 anos, esse trabalho foi interrompido com 5 anos, porque aumentou o risco relativo de doenças cardiovasculares, infarto, AVC e câncer de mama. Hoje, nós usamos hormônios isomoleculares, são hormônios que são próximos com a nossa molécula. É igual a chave e a fechadura. Sim. Quando você tem os hormônios que foram utilizados, você vai ficar lá, a fechadura está aqui, a chave bate aqui, e não encaixa. Os nossos, eles se encaixam como uma grande fechadura. Sim. Não tenham medo da terapia de reposição hormonal, tenham medo de não fazê-la e sofrer com todas essas intercorrências que nós estamos comentando aqui. Eu sempre defendo que mulher tem que viver bem, sim, mas para viver bem vocês têm que ter conhecimento, não acreditar em tudo que te falo, buscar sempre um profissional que esteja especializado para caminhar. Eu digo sempre, o paciente pode ter medo da terapia de reposição hormonal, mas o médico não. O médico ele tem que estar atualizado e pronto para ter empatia, para ter o conhecimento de ajudar essa mulher e não deixar que ela tenha doenças que são doenças hoje preveníveis. Agora, para a gente encerrar, a respeito da suplementação, a importância, a partir de quantos anos deve ser feito? Eu tenho um professor que diz que existem duas coisas que são commodities em suplementação, é o ômega 3 e a vitamina D, em função dessa questão da gente não se alimentar e a gente viver fechado. As outras suplementações, elas vão realmente variar de acordo com a necessidade e, primeiro, a sintomatologia da paciente e os exames de laboratórios. Algumas dessas suplementações a gente avalia, por exemplo, eu sempre digo, vitamina B12, vitamina D, ômega 3, magnésio, zinco, isso são assim obrigatórios de serem avaliados na suplementação. E um que eu digo que sempre é o meu queridinho é a creatina. A creatina é um excelente suplemento, porque ajuda músculo, osso, cérebro, então é um suplemento muito, e não tem uma contraindicação. Ao contrário do que se pensa, a creatina ela é produzida pelo nosso corpo e com o tempo ela não vai sendo produzida e é que bom que a gente possa repor. E aí o resto tem a colina, se tiver muitos sintomas cerebrais, né? Existem também o magnésio, existem vários tipos de magnésio que você vai repondo de acordo com a necessidade de cada paciente, mas a suplementação, quando ela vem aliada à terapia de reposição hormonal e hábitos de vida, isso é uma tríade fantástica. E a gente hoje passa, as mulheres,
1/3 das nossas vidas na menopausa. Por que não investir o máximo para que a gente consiga chegar nessa fase vivendo bem? Ok, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo papo, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Portanto, encerramos aqui mais uma Manhã Tem Nada. Hoje conversamos com a doutora Glauce Casais, ginecologista obstetra, falando sobre menopausa. Até a próxima!